Olá, bom dia para você que é de dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para você que é da tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa noite para você que é da noite. Estamos juntos mais um dia, mais uma semana. Hoje, terça-feira. Ontem nós fizemos o pedido para nossa irmã Marislene do livro. Vou só mostrar para vocês. Vamos ver se conseguem visualizar aí, tá bom? Tá aí o pedido feito. Vai chegar aproximadamente dia 28 de... Ai, é porque eu não consigo virar meu celular. 28 de abril foi feito aí para nossa irmã Marislene o pedido do livro Fome de Deus. Então tá aí, que tudo dê muito certo, que essa leitura seja edificante na vida dessa irmã. E nós vamos para a nossa, né? Hoje nós estaremos lendo os capítulos 17, 18 e 19. São capítulos longos, portanto, vamos começar porque Deus é fiel e bom. Vamos lá? O reinado de Oséias de Israel. No ano 12º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, a causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, e edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá.
Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel induziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria renova a população de Samaria. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. O culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Andrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. O reinado de Ezequias de Judá. 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanaser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Bor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseste suportei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Tudo que me impuser suportarei. Eu acho que eu li suportei, por isso que eu fiquei olhando. Dele Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreias o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque confronta Ezequias e ao Senhor. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, este bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá a Rabsaque:
Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, esta cidade não nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos dos reis da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Ezequias consulta Isaías. 2 Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair, morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar?
Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Oração bonita, hein? Se nós fizéssemos oração assim, hein? Depois vamos pensar, hein? Nós temos feito oração bem fraca no sentido de enaltecer o Deus que nós servimos, né? O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Cheguei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu deus, Adrameleque e Serezer,
seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Encerramos a leitura de hoje. Que Deus abençoe seu dia. Lembrando que eu não vou mais falar a respeito do prêmio, tá? Do prêmio desse mês de maio, que são 2. Hoje é a última vez que eu vou falar. São 2 prêmios. Um eu não vou dizer o que é, tá bom? O mês de maio tá entrando aí. Então, eu não vou dizer o que é. Será surpresa, mas não é um livro, tá? Você deverá escrever no comentário do nosso canal uma mensagem sobre família, um versículo sobre família, ou mesmo uma oração em favor da família. Lembrando que basta você escrever uma vez, mas se você quiser escrever todos os dias, também tá valendo. Mas concorre apenas uma vez, tá bom? Só para ficar bem claro isso aí. Outra coisa, você que ainda não ganhou livro nenhum e deseja ganhar um dos livros que já foram doados, né? Um do autor, esqueci o nome dele agora, né? É o... Nossa, me fugiu aqui, deu branco, tá bom. Um é daquele autor que é um grande, né, homem de Deus, que eu esqueci o nome, se eu lembrar eu falo no final. O outro é o Peregrino e o outro é Fome por Deus. Esses 3 livros aqui, tá bom? Billy Graham, lembrei o nome do autor do primeiro. Billy Graham, um livro do Billy Graham, ou Fome de Deus, ou Fome por Deus, melhor dizendo, ou então O Peregrino. Um desses 3, ou mesmo também um devocional, se você quiser um devocional, que foram 4 sorteados até agora, né? Nós estamos no mês 4, então foram 4 sorteios. Lembrando que maio, vou repetir, não vou sortear apenas um, mas 2 prêmios. Um é segredo de estado. Não vou dizer o que é. O outro é um dos livros que eu já sorteei para alguém que não ganhou nenhum livro, que deve comentar no... Já tenho alguns comentários, alguém dizendo que quer tal livro e outros dizendo que qualquer livro serve. Então, tá valendo também. Tá valendo. Qualquer livro serve? Tá valendo. Então, você que está querendo ainda concorrer a um dos livros que já foram sorteados, não esqueça de deixar lá. E hoje é a última vez que eu vou falar sobre isso. A única coisa que eu vou continuar repetindo é: precisamos de 90 pessoas inscritas no canal para eu fazer esses sorteios, tá bom? Outra coisa, precisamos que você dê like e não apenas comente. Então, vou estar olhando, vou estar atenta a essas regras aí, tá bom? Então, tá valendo, comece aí, vamos começar o mês de maio daqui a pouquinho com este projeto aí desses 2 prêmios, tá bom? Deus abençoe você, que esse dia seja maravilhoso e vamos?